Olá, queridos, graça e paz da paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o construtor da torre e o rei guerreiro. O que podemos aprender dessas duas parábolas? O que a Bíblia nos mostra, o que o Senhor Jesus quis dizer com essas duas parábolas? O que podemos aprender com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? Se você não é inscrito no canal, aproveita aí esse momento, aqui embaixo se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam assim alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A parábola do construtor da torre e o rei guerreiro é um ensino de Jesus presente em Lucas 14, 28, 33. Na verdade, não se trata apenas de uma parábola, mas de duas parábolas, porém ambas estão intimamente ligadas, de modo que uma completa a outra. Assim, embora existem algumas diferenças naturais entre essas duas parábolas, seguramente podemos entender que elas transmitem com aspecto diferente o mesmo ensino e o mesmo significado. Portanto, uma interpretação correta dessa parábola de Jesus exige uma exposição indivisível das duas parábolas. É por isso que muitos comentaristas, ao expressar como uma única parábola o texto, acabam errando. O texto bíblico da parábola do construtor e o rei guerreiro: pois quais de vós, quando querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, né? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 28 ao 32. Vamos entender o contexto da parábola do construtor e o rei guerreiro. Jesus contou essa parábola durante sua viagem da Galileia para Jerusalém. Nessa ocasião, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão, lá em Lucas 14, 25. Na verdade, a grande maioria dessas pessoas tinha uma concepção completamente errada acerca de Jesus. Eles estavam seguindo o Senhor, pois o identificavam como um governante terreno, e achavam que quando chegasse a Jerusalém, eles iria estabelecer o seu reinado e finalmente exaltar a nação. No entanto, essa viagem de Jesus a Jerusalém tinha um propósito completamente contrário aos que o povo pensava a respeito dele. Em Jerusalém, Jesus seria traído, preso, torturado, julgado, executado no Calvário. Então, num determinado momento, Jesus falou sobre o custo dos discípulos. E utilizou essas duas parábolas para poder explicar seu importante ensino. Deixa eu resumir aqui
essa explicação da parábola do construtor, do rei e do rei guerreiro? Jesus usou duas parábolas nessa cena distinta em seu ensino. Primeiro, na parábola do construtor da torre, Jesus utilizou um cenário rural e a vida do campo. Depois da parábola do rei guerreiro, o cenário passou a ser o palácio, sobre decisões militares. Na parábola do construtor da torre, Jesus supôs a construção de uma torre em uma fazenda. O texto não explica que tipo de torre seria essa. Poderia ser uma torre de vigia para o fazendeiro proteger o seu campo? Sim. Ou uma torre para armazenar as ferramentas, suprimentos, que também poderia ser utilizado como resistência temporária. Considerando essa ênfase dada por Jesus ao custo da torre, é provável que a última possibilidade seja a mais correta, já que uma simples torre de vigia em uma vinha tinha um custo muito menor do que um tipo de edifício agrícola. O que se sabe é que na época possuir uma torre em sua fazenda representava mais prestígio para o fazendeiro, além de valorizar sua propriedade. Todavia, Jesus ensina que se não for feito um planejamento correto dos custos da construção, os recursos poderão acabar antes que o empreendimento esteja completo. Então, todo respeito precisa ser prestígio e a valorização que tal torre poderia trazer ao fazendeiro. Irão por água abaixo, meus irmãos, em vez de ele ser alvo de chacota e ganhará fama, de imprudente. É o que poderia acontecer com ele. Já na parábola do rei guerreiro, Jesus fala da avaliação e da estratégia que deve ser feita por um rei antes de entrar em batalha, a fim de analisar se com seu exército de 10.000 soldados poderá enfrentar um exército que possui o dobro do tamanho do seu. Essa avaliação precisa ser muito honesta e sincera, para que, se caso julgue não ter condição de enfrentar o seu oponente, o rei possa enviar uma comissão de embaixadores para apresentar um acordo de paz, que o exército inimigo venha até ele. Assim, não apenas seus recursos serão poupados, mas a vida de seus homens também. O significado desta parábola do construtor e do rei guerreiro, as duas parábolas são curtas e objetivas. Na parábola do construtor da torre, a lição é bem clara: planeje e avalie o custo antes de agir. Já na segunda parábola, a lição que segue é: avalie as possibilidades de sucesso. Tome uma ação e esteja disposto a ceder. Entretanto, quando colocarmos essas duas parábolas como parte de um mesmo ensino, podemos perceber uma verdade. Na primeira parábola, o fazendeiro precisa tomar uma decisão. Isto é, ele pode fazer ou não fazer a torre. Na segunda parábola, o rei também precisa tomar uma decisão. Porém, ele não tem a liberdade do fazendeiro. Ele precisa fazer alguma coisa. Ou seja, ou vai à guerra ou cede um acordo de paz. Para entendermos esse ensino, não podemos anular o contexto dessa parábola. Jesus pronunciou essas palavras para uma multidão de seguidores superficiais. Num primeiro momento, essas pessoas aparentemente desfrutavam de uma liberdade de ação. Isso é construir ou não construir. Buscar um verdadeiro rei, o reino de Deus, ou continuar sonhando um ideal nacionalista, esperando um reino terreno. Se apoiar no fator
de terem comido do maná no deserto ou comer do verdadeiro pão que desceu do céu enviado por Deus. João 6, 48 ao 50. Todavia, o ensino prossegue e Jesus mostra que não existe a possibilidade da naturalidade ensinada, então, em 3 princípios claros. É preciso ponderar e planejar antes de tomar ação, mas é necessário que a ação seja tomada. Porém, é preciso tomar a ação da maneira correta, isso é, partir para a direção certa e estar disposto a ceder. Essas pessoas precisavam ser confrontadas, precisavam enfrentar que não poderia permanecer como estava elas. Tinham que saber o que realmente significava ser um discípulo do Senhor. Nesse mesmo capítulo, Jesus repete 3 vezes a sentença: não pode ser meus discípulos. Lucas 14, 28, 27 ao 33. Resultando que não era qualquer um que poderia segui-lo. Você se lembra de que 2 parábolas estão dentro da seção do capítulo 14, que trata do custo do discípulo. Com a parábola do construtor da torre, Jesus ele enfatiza que seus seguidores precisam compreender que segui-lo não é um mar de rosa. Por isso, é preciso avaliar, refletir sobre o que verdadeiramente ser um cristão. Enquanto, na segunda parábola, ele ensina que a genuína compreensão desses assuntos conduz seus seguidores à autocapacitação, podemos dizer, de ceder e de renunciar tudo e a todos por causa do Evangelho. Lucas, no versículo 33, do verso 14. Em outras palavras, o ensino dessas 2 parábolas mostra que Jesus não precisa de seguidores que não esteja completamente comprometido com a causa. Estes são como as sementes que caem nos lugares rochosos. A parábola do semeador, lembra? Eles se empolgam, crescem rápido, mas não possuem raízes quando são submetidos a uma condição de teste, de sofrimento, de negação. Eles desistem. Mateus 13, 20 ao 21. O problema é que quando isso ocorre, a condição dessas pessoas passam a ser pior do que antes. Tentam construir a torre e não terminam. Traz, irmão, sérios problemas para o fazendeiro. Que se toma, ou seja, um objetivo, passa a ser um objeto de ridículo, como da mesma maneira, prejuízo de uma batalha inconsequente do rei. É por isso que é muito apropriada a conclusão presente nesses momentos, no capítulo onde fala isso, onde nela Jesus fala sobre a inutilidade do sal insípido, ou seja, o sal que não tem sabor. Jesus claramente afirmou: esse tipo de sal não serve para mais nada. Ou seja, assim como o vexame da construção de uma torre inacabada não pode ser apagado da mente das pessoas, assim como as vidas que foram perdidas não pode ser recuperada após uma decisão equivocada que conduziu a um guerreiro fracassado. É assim como o sal que perdeu o sabor não pode mais ser restaurado, meus irmãos. Da mesma forma, é impossível que aqueles que foram instruídos no conhecimento da verdade, mas relutantemente negaram a exortação do Espírito Santo,
sejam também, em nome de Jesus, renovados para o arrependimento. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que um genuíno seguidor de Cristo jamais se perde, também ensina que há muitas pessoas que parecem comprometidas com o Evangelho, caminham entre a multidão que segue Jesus, mas acabam se revelando como construtores imprudentes e reis insensatos. Para este resta apenas uma terrível, essa é a palavra, expectação. E você compreende o que realmente é ser um seguidor de Cristo? Compreende a verdadeira causa do Evangelho? Está disposto a negar-se a si mesmo? Meu desejo sincero é que possamos dizer as mesmas palavras escritas pelo autor da Epístola aos Hebreus. Não, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crescem para a glória, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.